ouvir, pessoal? Um pouco baixo. Viu? Bom, pessoal, aqui nós estamos... Opa! Nesse lugar nós estamos fazendo a visita ao nosso 6º cartão postal de Campinas. E esse daqui... Então esse é o 6º cartão postal de Campinas. E esse cartão, ele é o mais distante. Nós agora, todos os outros, a gente estava em lugares históricos ali do centro da cidade, lá embaixo. E agora a gente está aqui no alto, no topo de um morro. E o que é a nossa ideia sobre isso? É que toda a cidade faz parte da cidade também a sua geografia. E esse é o motivo principal desse cartão postal, o cartão postal de Campinas. A Torre do Castelo, esse é um morro que é um dos pontos mais altos aqui, que cercava a região de Campinas, e isso acaba fazendo parte. Nós tivemos ontem no bosque, em que a ênfase era uma floresta. E agora aqui é um morro. A gente já teve alguns lugares que eram perto ali do córrego de Lavapés, ali no Jardim Carlos Gomes. Então também sempre a geografia fazendo parte da nossa cidade. E lembrando o nome antigo de Campinas, eram Campinas do Mato Grosso. Então tinha muitas áreas da cidade que eram esse Mato Grosso e também tinham muitas áreas que eram Campinas. Difícil imaginar isso hoje. As duas músicas que nós acabamos de ouvir são músicas ainda do século XVIII, final de 1700 e pouco. Então, nessa época, esse morro era um morro ainda descampado, e dava para ouvir esses passarinhos que a orquestra tocou, e que hoje nós ouvimos só nas orquestras. Então, nesse sentido, a nossa ideia era um pouco fazer vocês imaginarem esse espaço, se era campo ou se era floresta, um pouco a gente pensar sobre isso. A próxima música que a gente vai ouvir é Handel, Música Aquática. Daí eu falo um pouquinho mais aqui sobre o castelo. Bom, pessoal, na sequência, a gente tem o século XIX. O que aconteceu no século XIX? Lá embaixo da Avenida Andrade Neves, na cidade, a cidade de Campinas estava se preparando para subir para esse morro aqui, que é o Chapadão. Então isso aqui é uma grande chapada, então era a fazenda do Chapadão. Então no século XIX, Campinas começou a se preparar. E lá, a primeira avenida, essa que chega aqui hoje reta, ela estava só lá embaixo. Ela foi uma das primeiras avenidas já mais largas de Campinas e ela foi arborizada com alecrins em 1905, por iniciativa sempre de um cidadão. Naquela época tinha muito isso, os cidadãos das elites, às vezes eles contribuíam muito para a cidade também, acontecia com bastante frequência. E nas primeiras décadas, até a subida para cá, nem era essa linha reta.
Era esse caminho que vocês sabem pelo Timbó e ali pelo Bosque dos Alemães e subindo e chegava-se aqui em cima no castelo. Então já tinha, nessa época começaram a chegar os bondes. Aqui teve bonde que subia aqui em cima, eu não sei a linha porque não vou lembrar, mas os pessoal, alguns aqui vão lembrar. Bonde 10. O bonde 10, ó, acabei de receber aqui. O bonde 10 vinha aqui para o castelo. E nesse sentido, pensando nesse século XIX, nessa coisa de Campinas, uma cidade que crescia, desenvolvia com bonde, com luz elétrica, a gente vai ouvir, então, a modinha Quem Sabe. Quem Sabe, com a nossa solista, a Marina Gabetta, soprano. Palmas.
pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a torre do castelo. Muitas das informações que eu dou aqui estão em várias placas informativas em todos esses pontos da cidade, nos cartões postais, e vocês, às vezes as pessoas passam e não veem, então deem uma lida. O castelo d'água, ou torre do castelo, como a gente chama, é um marco urbanístico de Campinas, que eu vou estar explicando na próxima sessão. Mas primeiro, para falar da arquitetura dele, ele tem 27 metros de altura, e aqui nós estamos num dos pontos mais altos da cidade de Campinas, que é de 735 metros acima do mar. Claro que o município tem áreas mais altas ali no distrito de Souza Vaquejis, até acima de 1.000 metros de altitude. E tem uma caixa d'água com 150 mil litros. Uma coisa que é interessante sobre esse edifício, ele é um edifício, apesar dele ter esse caráter mais moderno dele, que a gente chama de arquitetura Art Deco, que são esse estilo que é modernista, mas ao mesmo tempo tem curvas, tem um certo estilo. Ele é um edifício tombado pelo Condepac, foi tombado em 2008. E ele é tombado de que maneira? Ele é tombado como prédio estilo Art Deco, mas ele é tombado também o seu uso como mirante. Então não pode mudar isso. Nós sempre deveremos exigir em Campinas que o castelo seja um lugar que você possa subir para olhar de lá. Está tombado esse uso. E tanto que a regulação também dos quarteirões também foi feita. Então também está regulado, não pode mais construir edifícios altos nesses quarteirões aqui ao redor, só aqueles que já tinham sido feitos antes do tombamento. Então, ele está muito bem preservado, está ruim. E lá em cima a gente tem um museuzinho que vocês podem assistir, e tem uma ideia muito boa que a Sanasa fez, que foi transformar cada janela do castelo numa janela da cidade, mostrando o desenvolvimento de Campinas. Então ele é um marco que a gente vê da cidade e dele a gente olha a cidade. Então isso na verdade é uma coisa muito bacana que a gente tem. Então agora a gente vai ouvir duas músicas brasileiras e vamos começar com Mourão, de Guerra Peixe. O microfone está falhando um pouquinho por causa das redes, das antenas de sinal da rádio, né? Então acaba dando interferência aqui. Acho que aqui tá melhor, viu? De repente vamos aqui. Tá menos pior, né? Bom, para essa música que nós vamos tocar agora, eu vou gritar, vocês ouvem aí? Aí, tá bom. Ei, som. Estão ouvindo aí? Vamos lá, vou gritar tanto agora. Então, nós tocamos essa primeira música, Quem Sabe, do Carlos Gomes. Carlos Gomes foi um compositor campineiro. Só que ele representou o Brasil no mundo inteiro. Foi um dos primeiros compositores musicais que levaram o nome do Brasil por teatros do mundo todo, né? E ele escreve, assim, quando a gente escreve, ele compõe, né, a música dele num estilo bem europeu, bem de ópera, né? Vocês podem ver que isso aqui é uma área de ópera, né? Então, é um estilo ainda muito bem europeu, assim, apesar de ele ser brasileiro, né? Ele ter sido brasileiro. E agora nós vamos tocar mais uma música brasileira, só que essa sim tem uma estética, uma linguagem bem brasileira, bem típica do Nordeste, vocês vão perceber pela sonoridade, o ritmo e tudo mais, né? E nós teremos uma surpresa, pra quem não foi assistir ontem, quem foi assistir ontem ele pode falar, hein? Mas quem não foi, a gente vai ter uma surpresa no meio dessa música, e aí depois eu falo mais sobre essa surpresa, senão eu vou dar spoiler.